Oi para você que me acompanha, paz e bem para você, Alex Cavalcante. Hoje eu quero trazer um tema bastante peculiar, unindo aí a ciência e a fé, que é o nosso programa aqui do Instituto Neuropsicobiomedicina. Isso foi uma aula solicitada por um dos nossos alunos há algum tempo. Ele havia falado da importância de trazer algumas temáticas e eu quero esboçar para você, nesse programa rápido de ciência e fé, sobre Pangeia e a Bíblia Sagrada. O que a gente tem de relação sobre essa ideia do universo, que já foi visto muitas vezes, como na imagem ilustrativa que você pode ver, o mapa do supercontinente da Pangeia, que, segundo a ciência, existiu há milhões de anos. A Pangeia é um conceito muito importante na geologia e representa o último estágio de um único grande continente que se dividiu e formou continentes atuais. Então, essa teoria tectônica de placas, né, é amplamente aceita pela comunidade científica e tem evidências sólidas como a semelhança geográfica entre os continentes, como você pode cabalmente ver nessas junções aqui que eu vou mostrar mais para frente, né? Então, apesar dessa cientificidade, algumas interpretações bíblicas também vão abordar a existência de um único continente na história do planeta Terra, né? Então, aqui, se você puder observar num conceito mais lúdico, o meu objetivo é explorar a ciência, explorar a fé e claramente você vai poder encontrar e se complementar na compreensão da formação da Terra, dos continentes como obra da criação de Deus, que é o que nós cremos como cientistas cristãos espiritualizados no contexto bíblico, não é verdade? Ah, Existe uma ideia clássica, e aí eu vou trazer para você Alfred Wegener, porque ele foi o meteorologista e geofísico alemão que propôs a ideia revolucionária sobre a origem do continente, né, desse continente e oceano em ajuntamento. Então o Wegener observou que os contornos da América do Sul, da África, eles se encaixavam, sugerindo que já formaram ali uma única massa terrestre no passado. Ele publicou isso no seu trabalho chamado A Origem dos Continentes e Oceanos, que tem evidências dessa teoria da famosa deriva continental, uma descoberta que desafiou de fato as ideias na época aceitas sobre a formação da Terra e sobre a evolução dos continentes. Então, você pode ter isso muito bem posto, né? Se você faz qualquer pesquisa rasa, você já encontra. Mas eu queria trazer algumas evidências científicas da ideia da Pangeia para você entender. Existem registros fósseis que são idênticos a plantas e animais encontrados em continentes hoje, que são separados por oceanos. Isso é uma fonte de evidência bastante, bastante validada entre a Pangeia no passado. Existem também as formações geológicas que são muito similares, como as camadas rochosas, as cadeias montanhosas, diferentes continentes aí que têm suporte nessa teoria da Pangeia usam essa geologia, né? E o movimento contínuo também das placas tectônicas, confirmando o confirmado por medições de satélite, que é uma tecnologia que nós temos hoje que nos ajuda, né? Então é outro início da fragmentação gradual da Pangeia ao longo do tempo. Então ela é datada pelos geólogos 300 e 200 milhões de anos atrás, antes do processo de fragmentação que moldou, né, o que a gente conhece hoje como mundo, né? Isso dado o que é posto, né? Aqui é psicoteologia, eu vou trazer sempre uma visão bíblica também acerca disso. Então, o que o texto bíblico descreve nessa criação de única porção seca, não várias, mas uma só, né? E massas terrestres separadas. Essa descrição é uma descrição bíblica que traz uma ideia científica, e essa ideia em um único bloco continental antes das divisões geológicas. A linguagem bíblica é muito específica nesse detalhe e vai sugerir para a gente essa compreensão muito antiga da Terra como uma única massa e que corresponde entre uma narrativa bíblica, exatamente esse diferencial que você deve estar visualizando. Então eu tenho Gênesis 1:9, disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar que apareça a porção seca, e assim foi. Então
o relato bíblico da criação da Terra, eu vejo isso como um antecipado, de certa forma, na compreensão científica moderna que viria a ser essa ideia da formação da Terra. E aí você tem uma conjuntura muito interessante que é o enigma de Peleg em Gênesis 10. Você já ouviu falar? Já conhece? O nome Peleg é do hebraico Peleg, que tem a ver divisão, né? A ideia da divisão que, segundo a Bíblia, é sim uma ideia de referência à dispersão dos povos após a construção da Torre de Babel. Então, segundo a Bíblia, em seus dias se repartiu a terra, né? Isso, ou seja, se Peleg, isso se refere nessa dispersão. A Torre de Babel é um dos grandes exemplos mais claros disso. Então, alguns rabinos antigos, eles comentavam isso e deixavam esses comentaristas e os escribas, né, escreverem sobre esses debates muito clássicos na divisão da Terra. Isso se referia à divisão física e geológica do planeta. Então, é uma questão muito interessante que traz aí para os estudiosos, né, ainda de agora, com toda a tecnologia, esse debate envolvendo também a Bíblia Sagrada. Então, eu queria explorar um pouquinho com você essas interpretações no significado de passagens bíblicas também, que eu acho fundamental, né? Aqui você pode ver que eu quero apresentar como se fosse o início de tudo, né? De uma forma claramente educativa, os eventos que teriam ocorrido durante o dilúvio bíblico e, subsequentemente a isso, a reconfiguração geológica da Terra. Então, a gente começaria com uma ruptura muito catastrófica, fontes do abismo, das águas subterrâneas jorrando com força inimaginável de baixo para cima, causando essas placas, divisões de placas tectônicas. Isso é uma teoria que teria acelerado a movimentação dessas placas com as placas continentais, que ficariam separadas, começando esse processo de separação. Então, essa atividade geológica intensa, incluindo ali vulcões, terremotos massivos, teria reconfigurado drasticamente a Terra. Imagine você águas, até um filme da Arca de Noé, que fizeram um filme mais moderno ali, algumas cenas desse filme trazendo a água vindo de baixo para cima, né, dos lençóis freáticos da Terra. E essa água vindo com tanta força a ponto de provocar as rachaduras e ali os terremotos, trazendo aí no final a formação de novas cadeias montanhosas, surgindo ali o choque entre as placas continentais, os continentes. E essa sequência dos eventos é exatamente o que a gente quis trazer na ideia lúdica aqui, né? Essa separação, esse subir na sequência dos eventos cataclísmicos, né? Que seria transformado completamente aí a geografia do nosso planeta, isso de acordo com a narrativa do dilúvio. Alguns cientistas cristãos eles contribuem com essa compreensão significativamente a partir da própria geologia numa perspectiva bíblica. Então, três importantes pesquisadores nessa área, que é o Dr. John Ball Gardner e o Michael Ward, que tem no Instituto de Pesquisa e Criação essa tese principal como defesa. E vamos dizer, essas três vertentes, né, elas têm um peso, né, americano e de trabalho desenvolto de forma muito interessante. Se você observar, o Dr. Ball Gardner é um geofísico que é especializado em dinâmicas de placas tectônicas e modelagem computacional, ou seja, nós temos à nossa disposição processos geológicos catastróficos ali. O Dr. Ward também é um meteorologista que se concentra na glaciação e eventos climáticos extremos após o dilúvio. E o Instituto de Pesquisa da Criação é uma instituição totalmente dedicada a explorar esses modelos que são modelos bíblicos, né? Modelos geológicos que são consistentes com as narrativas bíblicas. E cristãos, cientistas do mundo inteiro têm feito muitas contribuições acerca dessa compreensão histórica e geológica a partir da perspectiva bíblica de um continente, né, da Pangeia, sendo separada por águas do dilúvio. A imagem muito deslumbrante do nosso planeta é exatamente essa proposta que as pessoas conseguem imaginar vendo nos filmes, essa separação e os encaixes ali, que é muito comum. Então, a Terra ela tem esse simbolismo maravilhoso de beleza, de ordem, e a revelação bíblica vai descrever isso como o propósito da criação, a ordem da criação,
Enquanto isso, a investigação científica fica explicando os mecanismos, os processos. Mas eu quis colocar aqui uma fotografia que desse contemplação, né, da revelação bíblica versus a investigação científica e uma compreensão humana nossa ao final dessa grande disputa de quem acerta ou de quem aponta. Mas, na verdade, a plenitude da criação é a obra-prima de Deus, e eu acredito muito que juntas esses processos naturais observáveis, essa ciência, isso nos leva a uma contribuição bastante integrada sobre a criação intencional e admirável de Deus acerca da Terra. Uma harmonia entre fé e ciência, né, que te inspira, mas me inspira também a apreciar cada vez mais essa grandeza da complexidade do nosso mundo. Explorando aí um pouco dessa integração, que é uma coisa que a gente às vezes acaba que não valoriza, né, essa percepção de ciência e fé. E existem alguns cientistas também que estão escrevendo literaturas, eu quero trazer depois para quem gosta dessa veracidade da palavra de Deus associada à criação do universo. E você que é aluno já sabe que a gente tem aí um compromisso, né, que é o compromisso de estudar a Bíblia Sagrada de forma mais ampla, trazendo à existência algumas questões que não vão ameaçar a fé. Muito pelo contrário, a Bíblia foi escrita como um tratado, né? Eu gosto de dizer que ela é um tratado de geologia, mas que fala sobre a estrutura da Terra e conversa com essa ciência tão escabulosa que a gente tem hoje, tentando provar e desprovar tudo. O ato original nunca pode ser explicado, a não ser que o ato anterior o explique. O que é que vem antes do universo, né? Você tem que explicar o que vem antes do universo. Então, se não tem explicação, Deus é o Criador. Primeiro a Bíblia descreve essa massa de terra lá em Gênesis 1, como eu mostrei para você, e depois os processos catastróficos tectônicos ali durante e após o dilúvio, que dividiram essa massa de continentes separados. E temos essa configuração muito atual da Terra, com os continentes separados e os oceanos entre eles. Isso já é, pelo menos, algo pensado e projetado pela primazia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio a este mundo, a esta terra, assinar esse projeto. E essa ideia artística da criação da Terra, numa perspectiva divina, é bom a gente pensar isso, porque nada é aleatório. Isso aqui, ao meu coração e ao seu coração, é no mínimo impressionante, né? Não é um evento aleatório, não foi algo do nada, não dá para ser, mas algo com propósito e com significado. E aqui eu queria deixar exatamente essa explicação de que um alerta para você repensar e procurar profissionais especializados em geologia, se é o seu assunto, para você se aprofundar nesses temas. Aqui é para você abrir apenas uma introdução de associação entre a fé e a ciência, pelo menos em algumas nuances da ciência, como a Pangeia, por exemplo. A Bíblia revela propósitos, obviamente, muito maiores do que a criação da Terra, né? A Bíblia revela o homem, a sua imagem e semelhança, e quando essas duas visões causam essa união extraordinária que é a criação de Deus, a obra-prima da criação de Deus, nada absolutamente fica em pé. A gente tem que mais unir fé e ciência, e não diminuir isso aí, mas tornar-se admirável por associar com alguns parâmetros como eu trouxe aqui, que são breves, mas que deixa aí um pano para manga para você estudar que ciência tem a ver com revelação bíblica. E elas, obviamente, se complementam. Então, não é uma questão de incompatibilidade, ciência e fé, ok? A proposta é trazer profundidade para você, num sentido mais amplo de que a ciência não é tua inimiga também. Para você que é o nosso público, né, que tem estudado a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, tem uma compreensão um pouco mais aberta. Tenha uma compreensão um pouco mais aberta acerca disso, ok? Eu quero encorajar você a fazer algo que talvez não é algo comum para você, mas coloque diante de Deus as suas questões, as suas dúvidas e veja se não é o tempo de você estudar algo novo e trazer a ciência para dentro da sua realidade. Quem sabe, por algum motivo, por algum momento, você quer ser parte de uma jornada, né, de transformação que envolve várias temáticas, na verdade, não apenas a temática da ciência, né? E o nosso convite é exatamente esse, é trazer para você uma proposta que
traga transformação mental, educação. E eu deixo aqui para você então um convite, se você quiser ser membro, ser paciente aí, né? Membro da nossa coletânea, todos os conteúdos, são milhares de conteúdos, e fazer esse processo de mentoria biopsicossocial conosco. Seja nosso aluno no Instituto Neuropsicobiomedicina e saiba como você pode ter uma qualidade de vida sendo um terapeuta formado pelo nosso Instituto Neuropsicobiomedicina. O INPB forma terapeutas familiares e mentores cristãos, para aqueles que atuam dentro das igrejas, em instituições ou que têm um desejo de trabalhar com aconselhamento, acolhimento. Nós temos formações muito especiais para você desenvolver a sua obra, né? A famosa obra de vida e carreira. Então, eu deixo aqui mais um convite para você acessar os nossos links, os nossos canais e ser parte dessa transformação. Eu vou ficando por aqui e vou desejando para você, onde você estiver, saúde, paz e bem. A gente se vê. Vamos em frente, juntos, sempre. Somos mais. Curta, comente, compartilhe. Até a próxima. Oi para você que me acompanha, eu sei que você está aproveitando esse conteúdo de mentoria clínica e eu tenho certeza que sua vida vai ser transformada com esse conteúdo, mas eu quero apenas aqui lembrar para você algo extraordinário que é a nossa Jornada Vida e Carreira, um programa completo com formações, mentoria, consultas e sessões. O meu convite é que você seja membro aqui da nossa comunidade Saúde, Paz e Bem, seja meu paciente e seja meu aluno no Instituto Neuropsicobiomedicina. Nós temos formações de várias áreas do conhecimento, como a espiritualidade, a saúde mental, a neuronutrição e os relacionamentos. Eu agradeço demais por você estar nessa jornada comigo. Como eu sempre digo, vamos em frente, juntos somos mais. Acesse os links, a gente se vê. Chegou o seu tempo de sarar, de reviver saúde mental, relacionamento, neuronutrição e espiritualidade. Paz e bem.